Qual foi a dor que te fez buscar a Deus de verdade? Qual a dificuldade, o problema que você estava passando quando você deixou Deus entrar na sua vida? Quando você deixou Ele te guiar os seus caminhos, os seus passos? Aquele dia em que você estava muito triste, que não tinha força nem para orar. Lembra aí? Muitas vezes é nesse momento que a gente está sentindo dor que finalmente a gente aceita escutar a voz de Deus. Quando tudo está desabando, quando suas orações viram lágrimas e você se pergunta por que isso aconteceu ou está acontecendo comigo? Mas o que a gente nem sempre percebe é que a dor que mais doeu foi justamente aquela que te levou a se aproximar dele. Por isso eu fiz essa pergunta, se você lembrava em qual momento você estava passando que você se abriu para Deus e deixou Jesus entrar na sua vida. Você já pensou que talvez Deus permitiu essa ferida não para te destruir, mas para te salvar e te libertar dos seus pecados? É como se Deus usasse a dor como uma ferramenta divina para te tratar. Deus trabalha de diversas formas que a gente não entende. Enquanto o mundo está vendo uma tragédia, Ele está assistindo de camarote uma transformação em você. Enquanto a gente chora, Ele está igual ao oleiro, nos moldando e moldando o nosso caráter. Para mim, a dor é o fogo que refina o ouro. O ouro precisa passar pelo fogo para poder brilhar, não é assim? Sem o fogo, continua sendo apenas um metal bruto. Assim é o nosso coração, que precisa sempre estar sendo refinado para ficar cada vez melhor. E assim a gente tem que ser testado cada dia mais, a cada provação, a cada problema, a gente está sendo provado e refinado. Em 1 Pedro, ele diz assim: assim, quando tua fé permaneceres firme em muitas provações, ela trará muita glória, honra e louvor no dia em que Jesus Cristo for revelado. Pedro está nos dizendo aqui que a fé é o ouro espiritual, e assim como o ouro é testado no fogo, a fé é testada nas provações. Não para que Deus descubra se somos fiéis ou não, Ele já sabe, mas para que nós descubramos o quanto a nossa fé é real. Às vezes Deus precisa permitir o aperto para nos lembrar do quanto precisamos dele, do quanto nós precisamos depender somente dele. Porque quando tudo vai bem, aí a gente relaxa na fé. Mas quando o chão se abre, os problemas aparecem, é aí que o joelho se dobra e o coração se volta para o Pai. Jó é o retrato que a dor nos aproxima de Deus. Um homem íntegro, fiel, que perdeu tudo. Perdeu seus bens, filhos, saúde, amigos, e mesmo assim ele não amaldiçoou a Deus. Ele chorou, questionou, mas permaneceu fiel ao Senhor. E olha como isso é muito profundo, porque no final de tudo Jó diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E isso vai acontecer também com você se você permanecer fiel a Deus, porque quanto mais a gente busca, ora, jejua, louva a Deus, mais você conhece a Ele, mais você tem intimidade, sente a presença dEle. E quando você vê que começam a acontecer coisas na sua vida que talvez você hoje não perceba, mas se você olhar para trás você vai ver tudo que Ele já fez por você, o quanto Ele te transformou, o quanto você amadureceu na fé, mas isso só vai acontecer se você continuar, porque se você parar, aí você realmente não vai ver nada mesmo. Aí Ele não pode atuar porque você já não ora mais, não jejua mais, não depende mais somente dele. Permaneça fiel a Ele, dependa somente dele. Quando Jó diz isso, significa que no meio da dor, ele conheceu a Deus de perto, não de ouvir falar, mas de sentir. Pensa assim, a dor é como se fosse uma ponte que levou você até a presença de Deus. Porque talvez você hoje esteja no estágio em que você entregou sua vida a Jesus, mas parece que estagnou e que Deus não fala mais com você. Outro exemplo que eu quero te dar é o de José. Ele foi vendido pelos próprios irmãos por inveja, porque o pai amava José, porque era o filho mais novo dele. Ele foi traído, preso injustamente por causa da mulher do faraó do Egito, que ficou afim de José porque ela viu que ele era um homem íntegro e se permaneceu fiel a Deus. Ele não cedeu aos desejos da carne. Foi esquecido numa cadeia. Ele fez o favor de ajudar o padeiro e o cozinheiro a interpretar o sonho deles, mas nenhum deles lembrou de José quando foram libertos. Mas cada lágrima, cada humilhação era um passo a mais perto do propósito dele e que fazia parte do plano de Deus para José. E se você está passando por isso também no dia de hoje, amém, dê glória a Deus. Eu não sei qual o problema, qual o deserto, em qual área você precisa de Deus. Que Deus te exalte, mas pense que cada problema, cada humilhação que você está passando, o meu Deus, o seu Deus vai te honrar e dar a dupla honra para você. Ele vai te honrar e te exaltar e de uma forma que você nem imagina qual seja, porque Deus é um Deus curioso e criativo, então se prepara. Então se José não tivesse sido jogado no poço, ele nunca teria chegado ao palácio e muito menos seria o governador do Egito, você concorda comigo? A dor que parecia castigo era na verdade o caminho para o propósito que Deus tinha para o caminho de José. E no fim, ele mesmo disse aos irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Então vocês fizeram o mal para mim, mas Deus transformou em bênção. Quando você olhar lá para trás, talvez você veja momentos assim na sua vida, situações que pareciam
fim, mas hoje você entende que foram só o início para algo novo na sua vida. E a verdade é que as coisas novas que Deus tem para você, os seus sonhos, os seus propósitos só vão acontecer se você permanecer fiel e de pé. Você tem essa escolha, você prefere continuar, se humilhar, porque Deus diz que os que se humilham serão exaltados, não é o ditado que inverteram não. Os humilhados serão exaltados, isso não existe, isso foi alguém que inventou inverter os papéis. A verdade é que nós que nos humilharmos sim seremos exaltados, certo? Então escreve aqui pra mim nos comentários, eu escolho permanecer de pé. Talvez você aqui também tenha vivido isso, ou esteja vivendo uma perda que te arrancou o chão, uma doença que te fez questionar a fé, se perguntar onde está Deus, uma traição que te feriu e te fez muito mal e te deixou traumas, e no meio disso tudo parece que Deus está em silêncio, mas esse silêncio é Ele te curando por dentro. Tem dores que a gente não entende até que o tempo passa, e quando passa a gente percebe, se aquilo não tivesse acontecido, eu ainda estaria longe de Deus. Foi a dor que me fez voltar para casa, foi a dor que me fez orar de novo, foi a dor que me fez sentir a presença dele de verdade, foi a dor que me fez saber que eu não preciso de nada além da presença dele. E quando você pensar na sua dor, lembre-se, teve alguém que passou pelas mesmas e piores provações do que nós e por nós, e não existe dor mais transformadora do que foi a da cruz. Jesus foi traído, humilhado, ferido e morto, mas foi justamente através da dor dele que a humanidade foi salva, eu, você e todo ser humano dessa terra. A cruz não foi derrota não, pelo contrário, foi a nossa liberdade, a liberdade que Cristo conquistou por todos nós, foi a vitória em forma de sofrimento. Então, se até o Filho de Deus passou pela dor para cumprir o propósito, porque a gente acharia que seria diferente com a gente? A dor não é o fim da história não, é o meio do caminho até a nossa glória, até a nossa dupla honra, e tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus e para o reino de Deus, amém? Deus nunca desperdiça uma lágrima sequer nossa. Essa sua lágrima aí, você sabe o que cada uma dessa lágrima está fazendo? Regando o terreno da tua transformação, da sua renovação, da tua nova veste. Ele pega o que te feriu e usa para te fortalecer. Ele pega o que te quebrou e transforma em testemunho. Testemunho que você vai contar para exaltar esse Deus que permitiu você passar por tudo isso e poder viver o que Ele te prometeu. Um dia você vai olhar para trás e vai entender que aquela dor foi um empurrão que te levou para mais perto do seu propósito. E não só do propósito, mas para mais perto do nosso paizinho que te ama e que quer te ver, te fazer cada dia mais forte. Aí você, bobinho, vai perceber que ele nunca te abandonou, nem por um segundo. Enquanto você chorava, ele estava trabalhando por trás de tudo. Enquanto você dizia acabou, ele estava dizendo eu estou só começando. A dor que te aproximou de Deus foi só o começo de uma nova história. E essa história ainda está sendo escrita pelas mãos dele, do único que sabe o que é melhor para você, amém? Mas você já sabe, isso só vai acontecer se você continuar, isso mesmo. E antes de finalizar o vídeo, eu queria pedir para você fechar os seus olhos agora e pensar na sua dor e entregar ela a Deus, porque eu vou fazer uma oração de intercessão por você. Senhor meu Deus, eu estou aqui diante do Senhor para agradecer a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor me usou como um canal para chegar até ela. Eu gostaria de pedir que o Senhor derrame o bálsamo do alívio sobre essa pessoa. Eu não sei qual área essa pessoa está sofrendo, mas em nome de Jesus que o Senhor possa curar qualquer ferida que esteja aberta e que o Senhor levante o abatido, que o Senhor ajude essa pessoa na caminhada com tantos problemas, tantos sofrimentos, mas nós sabemos que passamos por tudo isso para o nosso crescimento e para que sejamos cada dia mais íntimos e para que nós possamos sentir cada dia mais a Tua presença em nossa vida e que o Senhor nos ajude a sermos mais fortes e corajosos em nome de Jesus. Por isso eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Se você gostou dessa mensagem que Deus trouxe para sua vida, eu gostaria de te convidar a curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber sempre que eu postar um novo vídeo. E o mais importante, que você compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, amém? Que Deus abençoe o seu dia e até o próximo vídeo.